Graciliano Ramos. Vida e obras principais. Quem foi Graciliano Ramos? Graciliano Ramos foi um dos escritores mais importantes do Brasil na geração literária de 1930. Nascido em Alagoas, ele dedicou a vida à literatura, mas também trabalhou como jornalista e se envolveu na política. Infelizmente, durante o governo de Getúlio Vargas, ele sofreu perseguição e foi preso em 1935, acusado de participar de um movimento comunista. Enquanto esteve preso na Ilha Grande, Graciliano escreveu um relato chamado Memórias do Cárcere. Este livro é uma importante denúncia do autoritarismo e do atraso cultural que existiam no Brasil durante a Era Vargas. Ele não conseguiu terminar a obra, que ficou com 4 volumes. Graciliano era considerado um romancista equilibrado. Isso porque ele conseguia mostrar o universo do sertanejo nordestino de 2 maneiras: pelos olhos dos fazendeiros ricos e autoritários e pelos olhos dos sertanejos comuns, que geralmente eram passivos e explorados. Ele focava em mostrar as condições precárias de vida desse grupo social e como o indivíduo era explorado e brutalizado pelo ambiente em que vivia. As principais obras. Apesar de ter escrito bastante, alguns de seus títulos não são tão conhecidos. Caetés, 1933. Foi seu primeiro romance. É narrado em primeira pessoa por João Valério. Ele é um homem quieto, que pensa muito, introspectivo, e que muitas vezes vive em seu mundo de fantasia. Na história, ele se apaixona pela esposa do patrão, Adrião, que, ao descobrir a traição, comete suicídio. Dizem que Caetés serviu como um preparo para seus romances futuros, como Vidas Secas. São Bernardo, 1934. Considerado um de seus livros mais importantes, mostra uma evolução na sua técnica de escrita. Angústia, 1936. Este romance é muito focado na mente humana, psicologia profunda e usa a técnica de fluxo de consciência. Glossário rápido, fluxo de consciência, é uma técnica que tenta expressar os pensamentos e reflexões de um personagem de forma fluida, como se fosse um monólogo interior que nem sempre é organizado. Vidas Secas, 1938. É o único romance de Graciliano narrado em terceira pessoa. Ele retrata a vida de pessoas que sofrem terrivelmente com a seca no Nordeste. Ravirua. Detalhes dos romances famosos. São Bernardo. O personagem principal é Paulo Honório, um dos mais marcantes da literatura brasileira. Ele é um homem duro, violento e rude, que faz o que for necessário para alcançar seus desejos. A história é contada por ele mesmo, em primeira pessoa. Ele explica como se tornou um grande latifundiário, dono de muitas terras, comprando a fazenda São Bernardo por um preço baixíssimo e fazendo-a prosperar. Para conseguir isso, ele usou meios desonestos. Armou contra vizinhos, como Mendonça, que ele mata para tomar as terras, e se envolveu com políticos e advogados para proteger seus interesses. Ele se casou com Madalena, uma professora gentil que se preocupava com as pessoas e com a justiça social. No entanto, a brutalidade, o ciúme e a violência de Paulo Honório a destruíram. Ele a acusava de traição sem provas. Madalena fica fragilizada e comete suicídio. Depois disso, a fazenda começa a ir mal. Paulo Honório tenta contar sua história para dar um sentido à própria vida. Ele percebe que se tornou desumano por causa da sua própria crueldade, mas admite que não tem como mudar. O livro tem uma densidade psicológica impressionante, mostrando como o protagonista perdeu sua humanidade para subir na vida. Ele representa o ter, a posse, a riqueza, enquanto Madalena representa o ser, a essência. Nessa luta, o ter vence, levando a esposa ao suicídio. É importante notar que Paulo Honório é o opressor, o latifundiário sem escrúpulos que, no fim, culpa o ambiente por ter se tornado cruel. Vidas Secas. É o último romance de Graciliano. A história é sobre a vida de uma família de retirantes na seca. Fabiano,
sua esposa, Sinhá Vitória, os 2 filhos, que não têm nome, e a cachorra, Baleia. A cachorra é tão importante que é tratada como personagem. A família sofre com a seca, a desonestidade do patrão e o abandono das autoridades. O livro é dividido em 13 capítulos que podem ser lidos em qualquer ordem, pois são autônomos, ou seja, independentes. Fabiano é um vaqueiro rude, sem estudos, que muitas vezes se sente como um bicho e é tratado de forma desumana na fazenda. Sinhá Vitória é esperta, sabe fazer contas, o que ajuda a protegê-los de serem enganados pelo patrão e sonha com um futuro melhor para a família. Os filhos, o mais velho e o mais novo, têm personalidades diferentes. O mais velho quer aprender palavras e conversa com Baleia. O mais novo admira o pai. Um momento muito triste é quando Fabiano decide sacrificar Baleia por acreditar que ela está doente. Este capítulo é narrado pelo ponto de vista da cachorra. No final, a família decide fugir da seca em busca de um lugar melhor, fazendo planos de uma vida menos precária. O livro fala sobre a desumanização. O título, a dificuldade de Fabiano em se comunicar, a exploração, e representa a miséria extrema. A vida deles é nômade, ou seja, estão sempre em movimento. Resumo. 1. O impacto do meio sobre os indivíduos na obra de Graciliano Ramos. O meio, o ambiente social, econômico e geográfico, tem um papel central na obra de Graciliano Ramos, atuando como um fator de brutalização e exploração dos indivíduos. No sertão. Os sertanejos são representados em condições precárias de vida, sendo explorados e brutalizados pelo meio em que vivem. Em Vidas Secas, a família de Fabiano é vítima da seca, da desonestidade do patrão e da inoperância das autoridades. O ambiente hostil, marcado pela miséria, leva Fabiano a ter uma comunicação limitada e a enxergar a si mesmo, muitas vezes, como um bicho. Desumanização. No latifúndio. Em São Bernardo, o protagonista, Paulo Honório, é um exemplo de como o meio social da ambição e da ascensão pode corromper. Ele se tornou desumano devido à sua própria brutalidade e à busca por objetivos, como a aquisição da fazenda. Ironicamente, Paulo Honório, o opressor, chega a culpar o ambiente por aquilo que ele se tornou. 2. Como o autor constrói e trata da dimensão psicológica de suas personagens. A densidade psicológica é uma das principais marcas das narrativas de Graciliano Ramos, introspecção e fluxo de consciência. O autor utiliza técnicas aprimoradas para explorar a mente dos personagens. Em Caetés, o protagonista, João Valério, já demonstra uma postura introspectiva e uma tendência à fantasia. Em Angústia, ele emprega o fluxo de consciência, uma técnica narrativa que expressa os pensamentos e processos mentais de forma fluida e desorganizada, aproximando-se de um monólogo interior. O estudo do opressor. Em São Bernardo, a profundidade psicológica está na autoanálise de Paulo Honório. Ele narra sua vida, revelando-se um homem rude, violento e sem escrúpulos. Ao refletir sobre sua história, ele percebe que perdeu sua humanidade, embora se reconheça incapaz de mudar. O romance explora a dualidade entre o ter, Paulo Honório, e o ser, Madalena, mostrando a destruição da essência humana pela ganância. Desumanização e empatia animal. Em Vidas Secas, a dimensão psicológica também é tratada pela ótica da desumanização sofrida pelos retirantes. Fabiano, por exemplo, mal consegue se comunicar. No entanto, o autor inova ao elevar a cachorra-baleia à categoria de personagem. Ele chega a narrar um capítulo a partir da perspectiva de Baleia, mostrando seus pensamentos e seu sonho de um paraíso dos cachorros antes de morrer. 3. A forma aprofundada com que o autor estabelece suas críticas.
Graciliano Ramos estabelece suas críticas de maneira profunda, utilizando a literatura não apenas para narrar, mas para denunciar e gerar reflexão. Denúncia histórica e social. Seu relato, Memórias do Cárcere, é uma importante ferramenta de denúncia do autoritarismo e do atraso cultural vigentes na era Vargas. Em seus romances, ele denuncia a exploração do indivíduo e as condições precárias de vida do sertanejo. A temática do ciclo da seca enfoca a vida no sertão nordestino e a miséria. Crítica estrutural. Em São Bernardo, a crítica social é estabelecida por meio da reflexão que a história gera no leitor. Ao retratar Paulo Honório, o autor critica a estrutura de poder e a ascensão social a qualquer custo, mesmo que envolva a perda de valores éticos e a prática de atrocidades. A crítica é mais aguda porque o narrador é o próprio opressor, expondo seu cinismo ao culpar o ambiente por sua própria maldade. Equilíbrio e visão complexa. Graciliano é capaz de apresentar o universo nordestino tanto pelos olhos dos poderosos, opressores, quanto pelos olhos dos indivíduos passivos, oprimidos, permitindo uma visão complexa e abrangente da realidade social brasileira.